Dando boas-vindas a todos, celebrando a Semana Olímpica, hoje, nessa terça-feira, 22, a disciplina de Educação Olímpica convida vocês a conhecerem um pouco mais sobre programas e atividades de educação olímpica desenvolvidas em Cabo Verde, mas também no âmbito de países africanos de língua portuguesa e também em Portugal, com o Comitê Olímpico de Portugal. Os alunos da disciplina farão as perguntas, então, diretamente aos nossos entrevistados, aos quais, neste momento, peço uma rápida saudação, então, ao Léo, que se apresente rapidamente, Léo, e a Rita, para depois passarmos à sessão de perguntas. Léo, por favor, como tu és um novo convidado, não querendo ser pouco cavalheiro, mas hoje tu és a primeira vez que vens, eu vou passar a bola para ti primeiro. Muito obrigado, Nelson. Bom, antes de mais, queria agradecer a oportunidade e queria também avisar que estou num local com rede pouco estável, portanto, espero que não vai criar problemas ao longo da nossa chamada. Qualquer coisa podem avisar se vocês não estão a ouvir bem. E encontramos uma solução. Bom, eu sou o Léo Moreau, sou de nacionalidade francesa, mas vivo em Cabo Verde há mais ou menos 3 anos e meio, e estou a trabalhar como coordenador Sport for Life África, na sede do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano. Portanto, Sport for Life é um programa, é um movimento internacional que foi criado pela Sport Impact, uma organização internacional, e desde janeiro de 2019 criamos o Escritório África em parceria com o Comitê Olímpico Cabo-Verdiano. Este escritório visa espalhar o programa Sport for Life pela África toda. É a razão da minha presença em Bissau esta semana e, portanto, a missão geral é uma missão de coordenação e de difusão do programa nos diferentes países da África, geralmente em parceria com os comitês olímpicos nacionais. Irei responder a vossas perguntas entrando mais em detalhes sobre o que é o Sport for Life e vocês vão ver que é muito ligado ao olimpismo, além da parte institucional. Muito obrigado. Muito obrigado, Léo. Rita, nossa querida companheira já de outras jornadas, muito obrigado também por aceitar o convite. Peço que te apresentes aí aos alunos e participantes dessa entrevista. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado, Nelson, pelo convite e pela oportunidade também de partilhar a minha experiência no movimento olímpico convosco e com os alunos. Um pouco mais sobre mim, eu fiz a minha licenciatura em Gestão Desportiva em Lisboa, na Universidade de Lisboa. Depois tive a oportunidade de fazer o meu mestrado em Estudos Olímpicos na Grécia e aí começou a minha vida mais ligada ao movimento olímpico e ao olimpismo. Depois, por ter tido esta oportunidade de fazer o mestrado e por ser a única portuguesa na altura que tinha este mestrado, fui convidada para ingressar no Comitê Olímpico de Portugal, isto foi em 2013, e assim foi. Tem sido uma jornada muito engraçada, muito gira em relação ao desenvolvimento da educação olímpica em Portugal. Comecei a idealizar e implementar esse projeto em 2015 e desde então o projeto tem vindo a crescer, tenho tido outros projetos também na área do olimpismo, da educação olímpica, dos legados olímpicos, do apoio aos refugiados e, portanto, é para mim um enorme prazer estar aqui convosco, também poder dispersar e divulgar estas iniciativas. E quem sabe inspirar-vos para outros projetos, portanto estejam à vontade com as vossas perguntas e vamos lá. Obrigado, Rita. Bem, queridos alunos, agora os entrevistados estão à disposição de vocês. Eu gostaria que sempre que vocês fossem dirigir a pergunta, pela primeira vez, vocês se apresentassem, dissessem um nome e o semestre que vocês estão cursando e o curso também, já que nós temos o caso da Vitória, que é de outra faculdade. Podemos começar? Então, vamos começar justamente por onde terminamos. Se na outra rodada nós começamos com o Léo, agora vamos começar com a Rita. Então, quem é que vai fazer a primeira pergunta? A nossa convidada. Eu vou ser eu, senhor. Então, vamos lá, Fábio. Então, vamos lá. Primeiramente, bom dia, né? Obrigado, Rita, pela disponibilidade, né? Pelo tempo aí.
O meu nome é Fábio, eu sou aluno do curso de bacharelado aqui da PUC. Eu estou finalizando o 5º semestre agora. E, se Deus quiser, daqui a 1 ano e meio tem a formatura aí. Tá? Então, deixa eu começar aqui. A primeira pergunta que eu tenho aqui é assim, ó, a gente sabe, né, que um dos objetivos da filosofia olímpica é promover a compreensão dessa filosofia, né? Então, como que o Comitê Olímpico de Portugal trabalha para que isso aconteça? Bom, obrigado pela excelente pergunta, Fábio. Começamos bem. Assim, o Comitê Olímpico de Portugal, até 2013, por aí, estava muito focado na organização dos Jogos Olímpicos. Fazia também as celebrações do Dia Olímpico, pontualmente, naquela altura, nesta semana, não é, que estamos a viver, e também é interessante ter esta oportunidade de estarmos aqui a celebrar o Dia Olímpico também por estes dias em 3 continentes neste momento, não é? Com esta comunicação. E a partir daí, com esta nova direção que entrou por esses anos, 2013, no Comitê Olímpico de Portugal, houve a oportunidade de nós valorizarmos mais o desporto e o olimpismo. E a partir daí surgiram projetos que têm como objetivo a divulgação dos valores olímpicos, desta filosofia de vida baseada nos três pilares, as celebrações do Dia Olímpico também com os seus 3 pilares, do mestre aprende e descobre, a excelência, a amizade e o respeito, juntarmos o desporto com a educação e a cultura, e portanto é no fundo unirmos todos estas pontas, estes ideais idealizados por Pierre de Coubertin já lá vai alguns anos, não é? No outro século XIX, e portanto esses ideais que foram também ao longo dos tempos sendo adaptados à evolução da própria sociedade, mas que se mantêm ainda hoje muito vivos, muito presentes, e é muito isso, é nós valorizarmos esta ideologia, este modo de estar, com a visão do Comitê Olímpico Internacional de usar o desporto para construir um mundo melhor. É muito baseado na educação e nestas sinergias, nestas partilhas que nós vamos fazendo diariamente para dispersar esta forma de estar e proporcionar também um mundo melhor às gerações vindouras. Acho que é por aí. Rita, os grandes comitês ainda, muitas vezes, continuam priorizando apenas a preparação de atletas para os Jogos Olímpicos, né? E eu fico muito feliz em perceber um comitê da envergadura do Comitê de Portugal também se preocupando para além dessa questão de preparação de atletas para competir no grande evento, mas esse grande evento é parte de algo muito maior, que é de responsabilidade de toda a família olímpica e, por consequência, dos comitês olímpicos, que é o olimpismo, que é a promoção do olimpismo. Então, eu fico muito feliz em ouvir isso da tua parte, em nome do Comitê de Portugal. Muito obrigado por enquanto. Vamos seguir agora com a pergunta ao Léo, né? Nosso convidado. Quem é que vai fazer a primeira pergunta ao Léo Moro? Sou eu, senhor. Bom dia, meu nome é Victoria, eu sou estudante do curso de Publicidade, estou me formando agora em agosto. Então, Léo, eu vou começar contigo. Como funcionam os programas de educação olímpica em Cabo Verde? Obrigado, Victoria. Bem, os programas de educação olímpica no Comitê Olímpico de Cabo Verde são uma questão importante. Eu fiquei interessado com o que a Rita e o Nelson acabaram de dizer. De facto, o Comitê Olímpico de Cabo Verde é um comitê olímpico que manda poucos atletas para os Jogos Olímpicos e, portanto, esta segunda vertente de promoção do olimpismo como uma filosofia de vida na sociedade em Cabo Verde é muito importante. É a razão pela qual, em 2016, com o impulso do Leonardo Cunha, principalmente no início, o Comitê Olímpico começou a desenvolver programas de educação olímpica dentro da sociedade.
o maior exemplo disto foi o programa Sport for Life, o programa de Desporto para a Vida, que basicamente usa o poder do desporto para transmitir filosofias, ideias ligadas ao olimpismo, ou aos valores que já foram mencionadas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso público-alvo é principalmente a juventude. A juventude, digo a juventude, os jovens que entram no mercado de trabalho, estão a sair dos estudos e, portanto, estão entrando numa vida ativa, e são eles que vão criar oportunidades para as suas próprias vidas. Portanto, isto é uma primeira parte. E depois a juventude, as crianças, os meninos, porque são eles que vão participar das atividades desportivas do Comitê Olímpico. Portanto, o Sport for Life, que é o maior programa de educação olímpica integrado no Comitê Olímpico cabo-verdiano neste momento, gera estas duas vertentes. Trabalham conosco através de cursos e formações, ou seja, organizamos cursos ligados ao olimpismo, onde os participantes estudam um currículo de vários módulos ligados ao olimpismo de várias formas. A segunda vertente são eventos multidesportivos, onde as crianças praticam desporto seguindo a metodologia Sport for Life. Isto quer dizer o quê? Dividimos os campos de desporto em várias estações para que as crianças possam experimentar várias modalidades desportivas. Primeiro, isto é um ponto muito importante, porque senão as crianças, pelo menos aqui em Cabo Verde, mas acho que é uma realidade no mundo inteiro, vão diretamente para o futebol e não praticam outra coisa. Portanto, isto é uma coisa que queremos evitar. Mas além da diversificação da prática desportiva, incluímos no campo estações de sensibilização sobre certos assuntos sociais, dependendo do contexto. Pode ser proteção do meio ambiente, igualdade de género, etc, etc. Portanto, são as duas vertentes destes programas de educação olímpica. É muito ligado também ao programa do Comitê Olímpico Internacional de Educação aos Valores Olímpicos, OVEP, que estamos a gerir neste ano em Cabo Verde, e as duas vertentes são super ligadas. Por quê? Porque os próprios participantes dos cursos organizam os eventos desportivos, são eles que colocam em prática o que estão a aprender durante as nossas formações, e, portanto, são eles próprios que se tornam atores desta educação olímpica junto com os meninos. Fantástico, Léo. Nós estamos vendo algumas imagens aqui, né? Agradeço, Léo, muito bacana mesmo. E é uma realidade que a gente conhece bastante também no Brasil, em várias regiões, mas é um outro contexto e é muito interessante a gente perceber que a educação olímpica pode ser alcançada, né, e levada nos lugares mais diferentes que a gente possa imaginar, com ou sem recursos, né? Então, a gente viu muitos materiais ali utilizados, materiais que são aproveitados, né, muitas vezes para uma outra prática que não as tradicionais que a gente conhece, com materiais super, né, bem acabados e patrocinados, que também é importante, que também tem seu valor, não vamos dizer que isso não é bom, né? Mas também tem realidades que muitas vezes não tem esse material, e isso não quer dizer que não possa ser feito nada, né? E aqui está o bom exemplo que a gente tem de Cabo Verde e desses outros espaços que o Sport for Life leva, né, para promover, né, o esporte e os valores. Vamos fazer uma segunda pergunta, Rita, e vamos ver quem é que vai trazer a segunda questão, então? Está me escutando aí, professor? Claro, vamos Dá lá. para escutar, hein? Sim. Meu nome é Carlos Eduardo, sou estudante de Educação Física, licenciatura, me formo esse semestre agora. A minha pergunta ela é em relação à pandemia. A gente viu que o Comitê Olímpico tem um trabalho forte com os jovens, né, de Portugal, e eu queria saber qual foi a principal dificuldade de vocês manterem esse desenvolvimento do trabalho com os jovens com esse grande tempo de pandemia que a gente teve. Obrigado, Carlos.
Uma pergunta super interessante e que eu tenho todo o gosto em partilhar convosco a nossa experiência. Foram e ainda estão a ser tempos de improviso, de lidarmos com o desconhecido. O que é que nós fizemos? Nós tivemos que transferir todas as nossas atividades que estavam organizadas em formato físico, presencial, em modalidades, em atividades online. O que é que fizemos? Reestruturámos os nossos conteúdos. Na altura, eu e o colega que trabalha comigo também estivemos em casa, a trabalhar a partir das nossas casas, e isso permitiu-nos desenvolver conteúdos e ter esta capacidade de irmos aprofundando algumas matérias, para alguns webinars com os professores. O nosso objetivo foi manter os professores ligados a nós, ligados ao programa, e depois lançámos bastantes desafios aos professores que tinham também o desafio de ter os alunos em casa e ter que fazer aulas com eles e ter que desenvolver trabalhos. E, portanto, nós começámos a idealizar, juntamente com alguns professores, um conjunto de propostas de atividades para os professores também poderem propor aos seus alunos. Fazíamos estas formações online com os professores, estes webinars, e tivemos também a oportunidade de, mais tarde, fazer um webinar com a nossa psicóloga do Comitê Olímpico para, no fundo, dar outras ferramentas aos professores de como é que estratégias para se manterem motivados, conseguirem ganhar a atenção dos alunos, ganharem outras competências ao nível da parte emocional, não só para os professores, mas também tendo em conta os alunos que estavam uns em casa, outros a regressar às escolas e depois outros que voltavam outra vez a casa por causa da pandemia. E, portanto, conseguimos fortalecer o nosso programa com esta ligação direta aos professores. Nós temos à volta de 720 professores neste momento a trabalhar connosco, e foi desafiante, mas foi muito enriquecedor, porque mantivemos a ligação e aproximámos bastante dos professores. Os professores sentiram que nós estávamos cá para arranjar soluções, para idealizar atividades, para desenvolver conteúdos, para ajudar a dinamizar atividades a partir das nossas casas, com lives, como estamos a fazer hoje. E, portanto, foi tempo desafiante que nos fez crescer enquanto pessoas, enquanto profissionais e enquanto programa de educação olímpica. Espero que tenha respondido, Carlos. Sim. Obrigado. Obrigada. Rita, realmente o período de pandemia fez com que todos nós nos reinventássemos, né? Mas também é interessante a gente perceber, a gente viu nas fotos que o Léo trouxe para nós, né? O pessoal fazendo as práticas com máscara, e os webinars que são tão importantes hoje também para a formação de professores, que eu sei que Portugal é muito forte nessa preparação. Não adianta nada nós termos uma ideia de colocar as crianças em contato com os valores olímpicos se nós não temos os professores em condições de fazer isso, né? Se os professores não acreditam nisso, se eles não estão preparados para trabalhar com isso. Então, eu acho que essa estratégia de formação de professores também, que vocês fazem muito bem, eu acho que é um grande diferencial do programa de vocês. Vamos à segunda rodada com o Léo. Quem é que vai fazer a próxima questão ao nosso convidado? Eu. Muito bem. Bom dia, Léo. Eu me chamo Ricardo Borrasca, eu estou no meu 3º semestre de Educação Física Bacharelado. Eu também sou membro do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da PUC. E eu queria te perguntar quais foram os impactos causados na realização dos programas de educação olímpica com a pandemia. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Bom, de facto, para nós também, né, a pandemia criou problemas, digamos. Ninguém estava preparado e, de facto, de um dia para o outro, acabamos por ficar na casa, em Cabo Verde também, e não sabíamos muito bem como reagir. De facto, estamos a atuar numa área
onde precisamos ir para o campo de esporte, precisamos ir estar lá fora com as crianças a interagir, a brincar, etc. Portanto, todas essas medidas de distanciamento, máscara, etc. e quarentenas tornam tudo isto muito difícil. Tivemos de reinventar a roda, tivemos de encontrar soluções. No Sport for Life temos uma frase famosa do Master Yoda que diz: faz ou faz não, tentar não existe. Portanto, tivemos de inventar um novo jeito, né? E de facto, bom, a primeira coisa que fizemos foi criar a Impact Academy, que basicamente é uma plataforma de aulas online, cursos online. Isto era aquela primeira vertente que estava a mencionar mais cedo. A parte dos cursos, rapidamente conseguimos nos adaptar, porque de facto as plataformas tecnológicas hoje em dia permitem isto, e de facto foi uma forma de avançar neste sentido. Se calhar, se não houvesse Covid-19, nunca tínhamos criado esta plataforma. Portanto, foi uma maneira de abranger mais pessoas pelo mundo com custo menor, e isto neste âmbito foi um benefício. Depois havia a parte dos eventos desportivos, né, com as crianças, e aí tivemos de parar mesmo, dependendo do país, durante mais ou menos tempo. As fotos que o Nelson partilhou são fotos de Timor-Leste, onde durante muito tempo não houve tantos casos e tantas restrições, e, portanto, os voluntários lá em Timor conseguiram organizar algumas atividades esportivas, mesmo assim, com um número de crianças reduzido. Mas em Cabo Verde, por exemplo, tivemos que parar, em Moçambique também tudo parou. Já estamos a retomar aos poucos certas atividades, por exemplo, nas escolas. Aqui em Cabo Verde, as escolas permitem atividades esportivas, portanto sempre fazemos o possível para enquadrar o Sport for Life dentro desta atividade, mesmo em tempo de pandemia. E a nível da Impact Academy já criamos, se não estou enganado, 5 ou 6 cursos Sport for Life completos, em português e em inglês. Não tenho os números do impacto real em mente, porque é um colega que gera isto de mais perto, mas acredito que tivemos quase 100 participantes no total a nível das formações online. Portanto, é um impacto limitado, é um impacto diferente, porque os cursos Sport for Life são cursos muito interativos, participativos, e é sempre melhor fazer ao vivo, né? Online já avaliamos uma certa perda de impacto, porque é mais difícil incentivar as pessoas para replicarem, para tomarem iniciativas que é ao vivo. Mas é melhor que nada, né? É melhor que ficar parado, e, portanto, isto é o mais importante. Do resto, acho que ainda hoje eu estou a ouvir muito, depois da pandemia vamos retomar, etc. Eu tenho dúvida desta fórmula depois de Covid. Acho que temos de entender, se calhar, que não vai haver um depois de Covid completo. Este depois de Covid vai ser um durante Covid diferente. E, portanto, não podemos usar isto como apenas uma parêntese que, se calhar, daqui a um mês, um ano, ou 10 anos, ninguém sabe, vai parar e vamos conseguir tirar as máscaras e deixar de usar álcool gel, etc. Isto, acho, mesmo com vacina, vai ser muito diferente. Acho que mesmo nós, a nível da psicologia e da mente, já mudamos, já estamos a atuar de uma forma diferente nas nossas interações, etc. Portanto, acho que é uma coisa que temos de entender, e acho que é uma coisa que temos de usar como um benefício para sempre encontrar novas ideias, para incentivar e encorajar a nossa criatividade no mundo do desporto. Acho que os Jogos Olímpicos de Tóquio vão ser uma plataforma mais visível disto, como que o mundo do desporto a nível de elite, com condições diferentes, né, consegue se adaptar. Não é a melhor forma de praticar desporto, claro, mas por enquanto é assim, né? Léo, tu sabes que
quanto algumas mudanças serão definitivas, né? Como tu comentas, eu estou totalmente de acordo. Um exemplo é o que está acontecendo hoje nessa disciplina, né? Por exemplo, essa disciplina já existia antes da pandemia. E quando chegava o momento de nós falarmos de programas de educação olímpica, os alunos simplesmente iam até o website, até as páginas sociais de cada programa, YouTube, pegavam informações e apresentavam em forma de PowerPoint na sala de aula, né? E a pandemia nos provocou e permitiu a possibilidade de ter um Léo Morô e a Rita Nunes conosco ao vivo, né? E isso antes eu nem imaginava que de ser tão abusado, por assim dizer, de convidar as pessoas para vir para a minha aula, né? Mas talvez isso seja uma coisa irreversível e para bem nesse caso, né? Porque permite, no meu caso, aos estudantes terem o contato com pessoas que fazem acontecer as coisas, não fica uma coisa distante, né? Não fica material, que às vezes é abstrato, a gente não entende bem em que contexto aquilo foi criado, como foi feito, e quem são aquelas pessoas. E quando a gente tem os protagonistas disso, né, com a gente, muda completamente a configuração dessas questões. Então, assim, eu estou totalmente de acordo contigo sobre algumas mudanças vão ficar, né? Não é só uma adaptação a esse momento, né? Só para complementar, Nelson, acho que o contexto é muito importante. Muito rapidamente, como eu disse, em Timor foi diferente, que em Moçambique foi diferente, que em Cabo Verde. Eu cheguei em Bissau no domingo e estou num outro planeta, porque dá para pensar que o Covid não existe aqui. São abraços e mãozadas. Estou assim um pouco numa dificuldade a nível de comportamento, porque, bom, tenho de tomar cuidado, porque eu quero voltar para Cabo Verde e, ao mesmo tempo, quero evitar incidentes diplomáticos, né? Evitando as mãozadas, etc. Então, esta questão do contexto, em função dos diferentes locais, a nível das restrições, mas também a nível da cultura, é uma variante. Que interessante. Bem, vamos. Essa é a questão multicultural do movimento olímpico também, né? As culturas diferentes, as coisas são incrivelmente interessantes e desafiadoras para todos nós. Bem, vamos a mais uma rodada com a Rita Nunes. Quem vai fazer a pergunta agora? Eu sou o Fábio. Vamos lá, Fábio. Vamos lá. Então, Rita, a gente sabe, né, que os ideais olímpicos são o humanismo, a justiça e paz, né? E isso é trabalhado de que forma pelo COP? Existe uma maneira de dissociar, de separar esses três ideais, ou eles são trabalhados juntos? E se tem algum que trabalha separado, e por que ele é separado? Olha, Rita, juro que eu Obrigado, não tenho Fábio. nada a ver com isso. Obrigado, Fábio. Bem, nós trabalhamos os valores de uma forma global e universal. Eu acho difícil separar os valores e trabalhá-los unicamente pelas suas terminologias e pelas suas ações, as suas interações com o próximo. Quer o humanismo, quer a justiça, quer a própria paz, vão se relacionar também com a própria excelência, a amizade e o respeito, de uma forma global. Mas estas três, respondendo diretamente a esta pergunta do Fábio e dos colegas que prepararam, isto fez-me logo lembrar o nosso projeto que nós temos de utilizar o desporto na ajuda e no acolhimento dos refugiados que recebemos em Portugal. E trabalhamos muito esta questão do humanismo, da justiça ou da injustiça e da paz. E nós ligamos este trabalho que fazemos com o apoio aos refugiados que vão chegando ou que estão cá a viver, ligamos aos valores olímpicos e ao programa de educação olímpica. E vamos, no fundo,
aprofundando também os conteúdos também e pegando aqui no que o Léo disse, porque estamos a falar muitas vezes de culturas diferentes, de experiências diferentes e até de educações diferentes. Mesmo se falarmos só da população portuguesa, nós temos diferentes estratos sociais, diferentes vivências, diferentes níveis económicos. Claro está que as sociedades têm injustiça, por vezes têm momentos em que não há paz, e esta questão do humanismo é aquilo que nos permite unir estas pessoas, unir estes valores. E, portanto, eu não tenho uma resposta em concreto para a utilização destes 3 chavões, não é? Destas 3 ideologias. Agora, trabalhando na sua globalidade, trabalhando de uma forma em que vamos aos poucos percebendo aquilo que as pessoas estão a sentir e estão a viver e aquilo que podemos contribuir para melhorar dia a dia essas experiências, essas vivências, proporcionar melhor educação, melhor valorização da vida dessas pessoas, estamos a dar o nosso contributo também para a humanidade e para um mundo melhor. E, portanto, andamos aqui sempre muito nestes valores, nestes ideais, e voltamos outra vez a pensar que isto estava idealizado por Pierre de Coubertin, com as suas pesquisas que fez em vários países, com o seu olhar para as escavações de Olímpia e de perceber os jogos da antiguidade e o ideal da truce, da trégua olímpica. E, portanto, isto está tudo ligado. Eu não consigo, pelo menos, trabalhar em caixinhas fechadas. E gosto imenso de fazer pontes e sinergias e partilhas. E, portanto, eu julgo que isto é um movimento de ligação, de quebrar barreiras, de gerar oportunidades e de melhorar vidas. Acho que, se pudesse sintetizar, era esta a forma que provavelmente utilizava. Perfeito. Excelente, Rita. Muito obrigado, obrigado. Fábio. Já estou a imaginar a próxima pergunta, Fábio. Vamos ver, então, a rodada do Léo Moro. Quem é que vai fazer a pergunta a ele? Sou eu, professor. Oi, Georg. Então, bom dia, Léo. Eu sou o Jorge. Eu curso Educação Física Licenciatura. Estou no 5º semestre do curso. E a minha pergunta, como tu já tocou no assunto dos meios de comunicação, né, terem facilitado muito na pergunta anterior, tu acredita que com a pandemia o maior número de videoconferências sendo realizadas no momento poderia ajudar a expandir os programas de educação olímpica para os outros países também conseguirem participar da realização dos programas? Obrigado, Jorge. Bom, eu já fico contente porque as perguntas mais difíceis são feitas para a Rita. E, portanto... Até o momento. Até o momento. Estou a cruzar os dedos para o Fábio não me fazer nenhuma pergunta. Brincando. Bom, basicamente a minha resposta vai ser um pouco orientada, porque no Sport4Life estamos a lidar e a trabalhar com comunidades, pessoas, públicos que, feliz ou infelizmente, não sei, não têm tanto acesso, tanta facilidade de acesso às tecnologias. E, portanto, muitas vezes esta pergunta nem aparece porque as pessoas simplesmente, crianças ou jovens, não têm acesso à internet, computador, celulares, portanto, aí a pergunta está resolvida. No entanto, como eu disse antes, com a ocorrência da pandemia, tivemos de encontrar um jeito para fazer curso, não ficar parado, e, portanto, a nossa plataforma online serviu para atingir pessoas. Aqui em Cabo Verde foi fácil, porque já temos 5 anos de projeto, portanto, temos redes de contatos e fica mais fácil, está mais estruturado. Permitiu também atingir pessoas públicas em outros países. Conseguimos fazer um curso com o Comitê Olímpico de Guiné-Bissau, por exemplo, à distância. E aí contamos com a parceria do Comitê Olímpico para disponibilizar e proporcionar aquelas
condições tecnológicas que são indispensáveis, mas do resto, basicamente, a minha pergunta seria não, realmente. Eu acho que este fator de distância limita realmente a nossa atividade, torna mais difícil atingir pessoas, tanto a nível da própria tecnologia, porque às vezes os públicos não conseguem, mas mesmo a nível da natureza da nossa interação, eu acho que é muito mais difícil transmitir uma mensagem de empoderamento, de capacitação, etc., à distância, através de um ecrã, que através de interações ao vivo. Realmente, acho que isto limita muito e portanto, diria que enquanto estamos a trabalhar à distância, perde-se um pouco do espírito do olimpismo de uma forma ou outra. É um pouco triste dizer isto, mas eu acredito que sim. Eu, aqui em 12 dias em Bissau ao vivo, eu acho que o impacto está muito melhor que em 6 meses ou um ano de trocas de e-mails, telefonemas, etc. É sempre melhor para entender como as coisas funcionam, etc. E nem falo da parte da técnica, ou seja, fazer um curso online com todos os problemas de ligação, internet a cortar, a retomar, não ouvi a pergunta, o que precisava dizer, pessoas não dominam o Zoom, etc. Bom, é mais complicado, realmente. Não. Eu estava mostrando aqui agora, Léo, a página no YouTube do Sport for Life, né, com uma série de registros, né, de eventos fora da pandemia, né, para a gente ter uma ideia, né, da quantidade de atividades realizadas também por vocês. Tu queres destacar Sim. alguma coisa daqui, Léo? Bom, queria destacar o fato de que o Sport for Life, como é um movimento onde promovemos o empoderamento, queríamos que os próprios participantes colocassem os seus vídeos, fotos, etc. E é um desafio para nós, porque muitas vezes as pessoas fazem, mas não mandam. E aí, como a nossa plataforma devia ser uma coisa participativa, acontecem coisas que não aparecem aqui e às vezes estamos um pouco a correr atrás das pessoas para mandarem fotos, etc. E limita um pouco a abrangência da nossa comunicação social. Nunca foi a nossa prioridade também, mas é verdade que esta plataforma, mas também outras ferramentas que temos no website, não correspondem completamente à realidade das atividades. Muito bem. Obrigado, Léo. Vamos a uma rodada. A Rita já está, né, esperando aí o que vem agora. Vamos ver super tranquila. Super tranquila. Vamos lá. Quem é que vai fazer a próxima pergunta? Sou eu. Não, é tranquilo agora. A pergunta é tranquila. Pesquisando, a gente vê que o comitê ele anda fazendo vídeos aulas, né, com os alunos, com atletas, né, alguns atletas participam. Isso eu acredito que seja muito por causa da pandemia que se conseguiu fazer, né? A minha pergunta é, antes da pandemia, vocês conseguiam que os atletas tivessem contato com os alunos? E também eu queria saber como é que os atletas, esses que fizeram o vídeo, como que eles recebem esse convite, assim, se eles se dispõem de uma maneira imediata, se tem algum que não quer fazer, alguma coisa assim. Ok, obrigado, Carlos. É assim, antes da pandemia, nós recebíamos, como estão a ver aqui, visitas à sede do Comitê Olímpico de Portugal, onde os alunos vinham até à nossa sede e conheciam o nosso espaço de trabalho. No auditório fazíamos sempre algumas palestras, troca de informações, partilhas, e realizávamos também, à semelhança do que acontece que o Léo já partilhou, à semelhança que acontece com a Sport Impact, nós realizávamos muitas atividades nas escolas e muitas das vezes convidávamos atletas olímpicos para irem connosco.
Aliás, aqui na imagem temos o Joaquim Videira, ele trabalha comigo, ele próprio é um atleta olímpico, participou nos Jogos de Pequim em 2008, na esgrima, e realmente nós percebemos que as mensagens transmitidas pelos atletas na primeira pessoa têm mais impacto, há mais curiosidade, a mensagem é mais forte, e sempre que possível nós convidamos atletas olímpicos a estarem connosco, a transmitirem as suas experiências, como é que conciliar a sua vida pessoal com a vida desportiva, a própria escola, a universidade. Portanto, sempre que possível convidamos atletas olímpicos para trabalhar connosco, para irem connosco às escolas. Neste tempo de pandemia, à semelhança das nossas visitas às escolas que ficaram reduzidas, praticamente inexistentes, estamos agora a retomar devagarinho. Começámos a fazer também os webinars ou os lives em que o atleta está no seu local de treino, ou está em sua casa e entra através dos computadores das escolas, da própria atividade, e consegue partilhar de uma forma online e conseguimos manter esta interação e esta colaboração entre o Programa de Educação Olímpica e os atletas. Como é que nós chegamos até eles? Nós temos, dentro do Comitê Olímpico de Portugal, existe uma estrutura chamada Comissão de Atletas Olímpicos. No fundo, é uma associação em que representa todos os atletas olímpicos, que estão ainda em atividade, outros que já terminaram no ciclo anterior ou há 2 ciclos, e, portanto, uns ainda estão naqueles processos de treino muito intensos e outros já estão a fazer a sua passagem para a vida profissional ou estão mais dedicados aos estudos. E, portanto, vamos, com esse colega da Comissão de Atletas Olímpicos, vamos vendo que atletas estariam disponíveis para nos acompanhar. Às vezes tentamos, por exemplo, que um atleta de uma determinada região vá à escola dessa região ou vá à escola onde estudou e poder partilhar a sua evolução, a sua forma de como é que evoluiu como pessoa, como atleta, como cidadão. E, portanto, felizmente temos conseguido manter esta parceria e esta colaboração dos atletas olímpicos. Às vezes até é mais fácil, porque eles não se têm que deslocar, não têm o tempo de deslocação do treino para a escola ou para o sítio onde se desenvolvia a atividade e por vezes tem sido mais fácil conciliar e eles, os atletas, terem alguma disponibilidade para participar em algumas escolas, algumas atividades, e isso tem sido muito, muito mobilizador. Os alunos e os professores adoram, como é óbvio, e os atletas também. O sentimento que nós temos é que o próprio reconhecimento vindo das crianças, dos jovens e dos professores das escolas, dos diretores das escolas, são também um momento de motivação para os próprios atletas. Eles percebem que aqueles alunos já tiveram a investigar a vida deles, já tiveram a ver os resultados, têm curiosidades da vida ou de um episódio que aconteceu numa competição. E é muito giro ver esta interação e esta troca de experiências que, no fundo, temos a sensação, muitas das vezes, que são inspiração para aqueles alunos, para aqueles professores, e são verdadeiros ensinamentos para a vida, são experiências muito importantes. E, portanto, quer em presencial, quer em online, nós temos conseguido, felizmente, mobilizar os atletas olímpicos aqui em Portugal e eles fazem parte do Programa de Educação Olímpica, fazem parte das atividades do Comitê Olímpico de Portugal e é muito, muito enriquecedor, realmente é muito enriquecedor, e lá está, é colocar os atletas no seio, não é? no centro daquilo que é o movimento olímpico, e é um dar e receber. Quando tu falas em primeira pessoa, isso replica justamente o que eu estava comentando da diferença de ter vocês dois aqui, né? Faz toda a diferença, de ter protagonistas, né, junto com as pessoas que são os nossos
interlocutores. Então, eu estou 100% de acordo também contigo, Rita. Obrigado também aí pela resposta. Obrigada. Vamos ver. Eu acho que o grupo do Léo agora tem aquela pergunta, né, o Léo? Aquela. Vamos ver a pergunta ao Léo, então. Ai, que pressão. Léo, vamos lá então, falando um pouquinho de sustentabilidade, já que vocês fazem algumas atividades relacionadas a materiais reciclados, esses projetos, eles têm ligação com a agenda olímpica? Obrigado, Vitória. Bom, a questão da sustentabilidade e de integração de tudo isto, das questões de sustentabilidade, etc., com o olimpismo, com a agenda olímpica, é muito, muito importante e faz parte da essência do programa. Primeiramente, acho que, como já deu para reparar, o Sport for Life está super alinhado com o olimpismo, além de ser duas coisas diferentes a nível institucional. Não fazemos parte oficialmente de nenhuma instituição olímpica, mas sempre colaboramos com os comitês olímpicos nacionais. A maioria dos nossos projetos são financiados pela Solidariedade Olímpica, portanto, é muito ligado. E a sustentabilidade é uma parte essencial das nossas atividades. Por quê? Porque muitas vezes os públicos com os quais trabalhamos estão à espera de alguma coisa, seja o governo, seja o Comitê Olímpico, seja Deus, às vezes, para vir ajudar e disponibilizar soluções. Nós queremos dizer e integrar na mentalidade dos jovens com os quais trabalhamos que não devia funcionar assim. Na verdade, o olimpismo, como filosofia de vida, devia ser uma coisa do dia a dia, onde as pessoas tomam cargo das suas vidas e encontram soluções no terreno. Muitas vezes estamos a trabalhar com públicos que não têm acesso a grandes equipamentos a nível desportivo, seja a nível das instalações, mas mesmo a nível do material desportivo, bolas, raquetes, etc. E é uma limitação. O desporto de elite, os Jogos Olímpicos e as competições internacionais são muito boas, além da questão puramente desportiva, para inspirar os jovens, para inspirar as crianças, é essencial. E acho que se estamos aqui hoje é porque nós todos gostamos das grandes performances desportivas, etc. Mas tem este lado um pouco mais negativo nas crianças, porque elas veem ou projetam uma certa ideia do desporto que não corresponde à realidade do dia a dia. E, portanto, sem o trabalho de educação, isto pode criar um certo desfazamento que é problemático. Então, basicamente, a ideia a nível da sustentabilidade é dizer ou comunicar para o público que, mesmo com os recursos acessíveis, eles conseguem praticar desporto e beneficiar do desporto. Já viram algumas fotos, basicamente os próprios participantes do programa Sport for Life construem os seus próprios equipamentos desportivos, usamos cartão, pão de bambu, plástico, etc., para construir bolas, para construir raquetes, etc. Quando clubes ou federações disponibilizam material, ótimo. Se não, sem desculpa, encontramos um jeito. Aqui, por exemplo, uma rede de pesca, um saco de batata, uma mesa de escritório qualquer, e praticamos desporto. Assim os meninos não ficam com esta desculpa de não tenho uma bola Adidas, não tenho uma raquete, não consigo praticar. Isto é fundamental e é a base de tudo. Portanto, isto é muito ligado com a agenda olímpica, com as questões de sustentabilidade, é muito ligado com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Tudo isto, no fundo, é a mesma coisa. Este menino aqui em Cabo Verde já ficou muito famoso porque ele transmite esta alegria do esforço apenas com um saco de arroz. Aqui tínhamos em Moçambique um participante que criou um campo de golfe a partir do nada. Portanto, é essencial. Tudo isto está muito alinhado. É uma coisa que queria partilhar também, e o que a Rita vai dizer sobre a questão do humanismo, etc.
concordo plenamente, e muitas vezes com estes públicos a melhor forma de comunicar e de passar mensagem sobre sustentabilidade, sobre a agenda olímpica, sobre isto, é praticando diretamente. Não, às vezes não é preciso intelectualizar muito. Não vamos falar de humanismo com meninos de comunidade em Moçambique falando de Jean-Paul Sartre, não sei o quê. Não, há um desfazamento aí. É melhor ir diretamente para o campo, praticar com certos valores, certos princípios, e a melhor forma realmente de transmitir essas mensagens. Outra parte muito importante, e é uma preocupação para nós, às vezes é um desafio, é a questão da regularidade, da frequência destas questões de sustentabilidade e alinhamento com a agenda olímpica, porque reparamos que muitas vezes organizamos um evento, corre tudo muito bem, ótimas ideias, ótimo desempenho dos participantes, vamos embora, não acontece nada, e aí fica um pouco sem resultado, sem impacto de longo prazo. Um hábito num ser humano, bom, se calhar numa criança é mais fácil que num adulto, mas para mudar um hábito, um comportamento, é preciso regularidade, frequência, tanto a nível de esporte para todos, assim, grassroots sports, como a nível de esporte de elite. Qualquer atleta de alto nível pode dizer que os resultados chegam com um treino regular, frequente, sério. É um pouco a mesma coisa com os meninos, para mudar, para transmitir estes valores, estes princípios de vida, de sustentabilidade, este alinhamento com a agenda olímpica. Não é preciso fazer palestras, conferências, etc. Não bate. Tem de ir para o campo de desporto e transmitir estes valores. Fantástico, Léo, fantástico. Obrigada, Léo. Obrigada pela resposta. Muito bem. E aí, quem é que tem a próxima pergunta? Rita? Rita, eu acho Sou eu, que senhor. Tava entrando aqui. o Rita, eu pensei que eles tinham cansado de fazer pergunta para ti. Eu tava tentando facilitar a pergunta para a Rita aqui, senhor. Força, Fábio. Não, Estou pronta. A minha pergunta é em relação ao espírito olímpico, tá? Como é que se separa um atleta que tem espírito olímpico para seguir adiante e diz para o outro que ele não pode seguir adiante naquela modalidade que ele escolheu? Bom, nós no programa de educação olímpica não temos essa responsabilidade ou essa dificuldade, porque nós não estamos a trabalhar a excelência do gesto técnico, nós estamos a trabalhar a excelência e trabalhamos a excelência de todos nós sermos melhores amanhã do que somos hoje e sermos melhores hoje do que fomos ontem. No fundo, nos superarmos. E depois, dentro das modalidades desportivas, aí sim há uma seleção para as competições, as elites, os escalões de formação, e aí sim nós sabemos que os treinadores, os clubes têm que fazer essas opções e têm que realmente falar com um atleta, um jovem praticante que gostaria muito de alcançar um outro nível da competição, mas que não tem a qualidade suficiente ou as características necessárias para isso, para acontecer. Portanto, nós no programa de educação olímpica não temos essa dificuldade, não temos esse desafio pela frente de ter que comunicar de não podes fazer isto porque... não, nós trabalhamos as qualidades, os valores, integramos todos. O que é que fazemos? Fazemos equipas, muitas das vezes, quando promovemos atividades desportivas, contamos com a colaboração das federações desportivas ou dos clubes desportivos locais. Quando nós desenvolvemos atividades desportivas nas nossas ações, nas escolas, fazemos muito mais jogos de cooperação, de superação e de equipa. Isto deriva muito também do próprio OVEP, do Comitê Olímpico Internacional,
e de uns cursos de formação de educadores que eu tive a oportunidade de fazer na Lituânia, com o Comitê Olímpico da Lituânia, e desenvolver muito mais estas características da cooperação, do envolvimento, do trabalho em equipa, de passar obstáculos, de encontrar solução para uma determinada situação. E isto pode ser em termos de desenvolvimento intelectual ou desenvolvimento físico. E às vezes são jogos tão simples como é que se passa uma bola de um canto da sala para o outro canto, passando por todos os elementos da equipa. E aí, muitas das vezes, nós temos equipas em que têm elementos que estão muito desenvolvidos do ponto de vista físico ou intelectual e outros que têm nível de desenvolvimento diferente, e faz parte da equipa ajudarem-se uns aos outros, eliminarem estas barreiras, superarem as diferenças, e é muito mais isto que nós trabalhamos em termos de educação olímpica. Não a performance desportiva, é importante, mas é trabalho dos clubes, trabalho das federações e trabalho das seleções nacionais. Nós trabalhamos os valores, a universalidade, o acesso à prática desportiva, a não discriminação, a cooperação, o jogo de equipa. É muito mais isso que nós trabalhamos. Rita, tu sabes que eu acho que essa é a grande confusão quando as pessoas não conhecem o propósito da educação olímpica. Porque quando vem a palavra olímpico junto, né, em qualquer coisa que se faça, as pessoas logo pensam em atleta e competição, né? E por isso é tão importante a gente esclarecer, porque mesmo eu, ao longo do semestre, falando para eles sobre o que é a educação olímpica, é nesse momento que a gente consegue ter uma ideia mais clara, né, justamente do que é oferecido pelos diferentes programas. E efetivamente não é a formação de atletas. A formação de atletas é o objetivo, por exemplo, de clubes esportivos, das federações esportivas. Os próprios comitês olímpicos eventualmente se envolvem com isso no que diz respeito a atletas que já estão em processo de elitização, por assim dizer, né? Mas os programas de educação olímpica, como tu muito bem referes, estão voltados para trabalhar os valores, né? A formação e o desenvolvimento integral do aluno através do esporte e através do olimpismo, né? Eu acho que esse é um elemento importante que tu trazes na tua resposta. E para esclarecer para os alunos, que não todos estão familiarizados com essa expressão, o termo OVEP, trazido pela Rita, Olympic Values Education Program, é um programa do COI, do Comitê Olímpico Internacional, de educação em valores olímpicos. Ele foi traduzido já para vários idiomas. Cabo Verde aproveitou, fez a sua própria versão desse material da UVEP. Portugal fez seu próprio material também baseado nesses documentos. E mais recentemente, o Comitê Olímpico de Cabo Verde, em parceria com o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, traduziram na íntegra os documentos do OVEP para a língua portuguesa. E eu acho que esse também é um material importante no sentido de que às vezes as pessoas, mas o que eu faço então? Tá? Eu gostei da ideia da educação olímpica, mas onde é que eu pego o material sobre isso? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso levar para a minha escola, para o meu clube, para o meu programa social? E então eu acho que tem vários materiais ali que são bem úteis, já que a Rita mencionou, vale o registro desse material do OVEP e suas adaptações em diferentes países, mais particularmente em Portugal e Cabo Verde. Cabo Verde eu já tinha ouvido, através do Leonardo Cunha, toda essa questão de sustentabilidade que foi perguntada ao Léo Morô, agora atrás em outras perguntas, a adaptação a esse enfoque também, né? E Portugal com toda a sua questão educacional voltada para as escolas, que eu acho que é o grande ponto que Portugal desenvolve, na minha opinião. Vamos a mais uma pergunta ao Léo? Vamos. Léo, qual é o alcance desses programas de educação olímpica para os outros países africanos? Obrigado, Ricardo. Bom,
É variável, é caso a caso, na verdade. Como eu já mencionei no início, o programa foi iniciado em Timor, portanto, na Ásia, em 2013, 2014. Começamos com Cabo Verde em 2016 e lançamos Moçambique em 2018. Em Cabo Verde, realmente é uma parceria de grande valor, porque o Comitê Olímpico nos ajuda muito, sempre foi através do Leonardo no início, e já agora com toda a equipa do comitê, é um parceiro realmente empenhado e motivado para desenvolver o programa em Cabo Verde, mas não só, como eu disse no início, já agora temos o escritório África baseado em Cabo Verde, e isto faz parte de uma estratégia, entre aspas, não é algo muito interessado, mas do Comitê Olímpico de Cabo Verde ser um exemplo em África, a nível da governança, a nível da criação e da gestão de projetos, e, portanto, neste âmbito, é um parceiro de grande valor. Esta semana estou em Guiné-Bissau justamente para avaliar um pouco e ver quais são as condições para lançar o programa Sport for Life aqui nos próximos meses. Temos é um programa, é uma semana financiada pela Solidariedade Olímpica, portanto é o departamento do Comitê Olímpico Internacional que visa promover e desenvolver o olimpismo através do mundo, apoiando os comitês olímpicos nacionais principalmente. Temos um programa de lançamento aprovado em Zâmbia. A data já está aprovada, o financiamento já foi aprovado, mas a data ainda está por definir. E temos contatos com outros comitês olímpicos pela África, nomeadamente São Tomé está bastante avançado, Botsuana também, e num nível um pouco mais menos avançado, digamos, Senegal, Quênia e Lesoto. É um desafio trabalhar à distância com os comitês olímpicos, portanto, porque a governança e a qualidade dos segmentos de dossiê, as capacidades administrativas e operacionais dos comitês olímpicos são muito variáveis. Em África, como no resto do mundo, é muito, muito variável. Por exemplo, em Cabo Verde funciona muito bem, em Guiné-Bissau é desafiante, portanto, os ritmos são realmente diferentes em função dos países. Por exemplo, para dar um exemplo muito concreto, os primeiros contatos com Guiné-Bissau, com o Comitê Olímpico de Guiné-Bissau, foram feitos uns 5 ou 6 anos atrás. E já tínhamos um programa aprovado, a Solidariedade Olímpica tinha aprovado, e acabamos por colocar em parênteses, porque nesta altura a governança do comitê não permitia, e já agora houve uma renovação e as condições estão melhores, portanto, leva tempo avançar com os comitês olímpicos, às vezes. Em Zâmbia, por exemplo, foi muito mais rápido. Outra parte importante que queria mencionar é que os comitês olímpicos nacionais são um parceiro-chave porque permitem ter este alinhamento com o olimpismo, e é sempre bom a nível da valorização do programa, a nível das capacidades, das possibilidades oferecidas pelos comitês olímpicos para atingir as federações, os clubes e mesmo a população local. Eles têm canais que são de grande valor para a promoção de um programa como o Sport for Life, mas não é uma coisa exclusiva, ou seja, qualquer pessoa, qualquer ator da sociedade civil no mundo do desporto que quer iniciar uma iniciativa Sport for Life, um programa Sport for Life, tem a possibilidade de entrar em contato conosco e de avançar. É o melhor exemplo de empoderamento, ou seja, bom, se calhar não tenho o financiamento do COI, mas consigo iniciar uma iniciativa Sport for Life no meu país, na minha comunidade, e é sempre um prazer ajudar e apoiar neste sentido. Portanto, basicamente é isto. Decidimos dar o foco em África porque acreditamos que o continente é um continente cheio de juventude, é um continente onde a juventude muitas vezes tem poucas oportunidades e precisa deste tipo de oportunidades, mas na verdade acredito que tem outros países no mundo que podiam corresponder a
a estas condições. Portanto, se aparecerem outros países, outras pessoas motivadas que não sejam em África, não teria problema nenhum. É um foco que decidimos dar, mas não é exclusivo. Eu acho que fica muito claro, né? E na semana passada aconteceu algo semelhante, né? De novo, eu quero ressaltar como nós podemos romper barreiras com educação, com valores, e o esporte é uma ferramenta que nos ajuda muito a romper barreiras, né? Na semana passada nós falamos sobre uma escola privada, uma escola que tem, em tese, excelentes condições para desenvolvimento de um programa de educação olímpica, mas vimos em contrapartida um programa social de comunidades extremamente desfavorecidas economicamente e socialmente, mas ambos programas desenvolvem importantes iniciativas, né, com significados diferentes, porque os contextos são diferentes, mas igualmente atendem amplamente o objetivo de levar, né, a possibilidade de um desenvolvimento humano mais justo, mais fraterno, mais igualitário e mais promissor, talvez, para as próximas gerações. Isso está acontecendo hoje também, né? A gente tem aqui nesse encontro, né, a realidade da Europa, onde nós temos melhores condições, nem sempre as condições também desenvolvidas em Portugal são as ideais, porque também Portugal tem as suas dificuldades, como qualquer país, né? Mas numa condição bem diferente de outro contexto que nós vemos na África, né? E mesmo assim as coisas acontecem, e isso é o que nos inspira e nos motiva a continuar em frente. Eu não posso e não quero fatigar mais os nossos convidados, já que nós já temos mais de 1 hora de conversa, mas eu gostaria de ainda pedir para que a Rita e o Léo deixassem uma mensagem final àqueles que estão nos ouvindo, não só nossos estudantes agora, mas aqueles que vão acompanhar depois a gravação desse evento. E eu queria, então, convidar, em primeiro lugar, a Rita, né, a deixar suas considerações finais aí do nosso encontro de hoje. Rita Nunes, querida amiga. Obrigado, Nelson, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado aos alunos, e principalmente os que foram os porta-vozes das restantes turmas e dos restantes trabalhos. Obrigado pelas vossas perguntas, porque nos fizeram também mostrar um pouco do que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Depois, uma palavra especial também para o Léo, com quem partilhei aqui este palco, e foi extremamente interessante conhecer mais do trabalho do Sport for Life. Eu já conheço o Luís e o Nuno e, portanto, conheço um bocadinho o vosso trabalho. É um trabalho inspirador, é, no fundo, reinventar, não é? Muitas das imagens que nós vimos é reinventar e reinventarmos-nos. Sermos também nós aquela ferramenta que conseguimos dar o nosso toque, o nosso contributo para um mundo melhor. E no fundo espero que estas partilhas, quer minhas, quer do Léo, quer também do que o Nelson foi sempre compondo no seu jeito muito, muito pessoal e muito motivador e inspirador, dizer aos alunos que foi para mim um prazer voltar a estar aqui para partilhar a minha experiência. Espero que sirva de inspiração, de motivação. Estou, como estive nas outras participações, disponível se surgir alguma dúvida, alguma questão, alguma curiosidade, que entrem em contacto comigo. E no fundo é isto. Eu acho que todas as pessoas que estão envolvidas no movimento olímpico e na educação olímpica têm esta vontade de dar o seu contributo para um mundo melhor, fazermos a nossa parte, colaborarmos, criarmos juntar 3 continentes em diferentes horários, partilharmos
as atividades não são diferentes, são feitas em continentes diferentes, em países diferentes, em horários diferentes, mas são todas elas muito semelhantes. E, acima de tudo, os sorrisos e o brilhozinho nos olhos daquelas crianças e jovens e adultos também são iguais por uma oportunidade de serem mais, de serem melhores, de alguém olhar por eles, de alguém lhes dar uma oportunidade, uma segunda oportunidade, por vezes. E isto eu acho que vem de dentro, não é? Quando nós trabalhamos na área da educação olímpica e dos valores, é algo que faz parte de nós, que faz parte da nossa missão. E, portanto, muito grata por este momento de partilha, por estes ensinamentos, por aquilo que aprendi também. Agradecer as perguntas que me fizeram também refletir e espero ter respondido a essas perguntas difíceis. Eu já só, agora uma provocação para o Fábio e para o Carlos, que fizeram aqui as perguntas mais difíceis. Eu já me imaginava, nós aqui em Portugal às vezes fazemos, e eu uso às vezes na brincadeira, e voltando aqui um bocadinho ao futebol e ao soccer, não sei como é que vocês chamam aí, se é futebol, se é soccer, nós às vezes dizemos assim, com o número 10 nas costas, que é aquele que tem que encontrar os caminhos para desmarcar, para rematar, para idealizar, e eu já me imaginava com o número 10 nas costas a ter que encontrar a resposta para as vossas perguntas. Foi um desafio extremamente interessante para mim. Agradeço mais uma vez, Nelson, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho. Léo, parabéns pelo trabalho, foi um gosto conhecê-lo pela primeira vez e partilhar este palco consigo. E para os alunos, todo o sucesso que vocês pretendem para as vossas vidas, para as vossas carreiras. Quem sabe um dia encontramos algures para falar de educação olímpica e de olimpismo. Obrigada a todos. Que assim seja, Rita. Muito obrigado, Rita, mais uma vez, né? A Rita, como eu digo em português aqui do Brasil, é uma figurinha carimbada já nos nossos projetos, não só da disciplina de educação olímpica, mas em outras iniciativas. A gente agora está começando um outro projeto do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, que é uma exposição sobre temas extremamente delicados, né, que a gente chama Reflexões Olímpicas e Dignidade Humana, e a Rita vai ser uma das participantes desse programa, falando justamente sobre o tema refugiados, que é um tema extremamente importante nos dias de hoje, extremamente importante, e a gente vai ter o privilégio de, mais uma vez, contar com a tua participação, Rita. Muito obrigado de coração aí. Léo, que eu achei que era Leonardo, né? Porque aqui no Brasil quem é Léo é Leonardo, né? E que foi apresentado pelo outro Leonardo, que é o Leonardo Cunha, e eu saí colocando já na divulgação que teríamos o Leonardo Moro, né, no nosso trabalho de hoje, mas vimos que ele é Léo. E Léo, que prazer te conhecer, Léo. Assim, a tua simplicidade também nos faz entender que, por mais internacional que possa ser esse evento, né, nós estamos lidando com gente, né? E como é bom conhecer gente de coração bom, né? E nós já sabíamos que a Rita tem um coração enorme, né? E hoje percebemos que o teu coração também é grande, porque tu estás em outro país, em outra condição, agora em meio a uma viagem, atendendo compromissos profissionais, e ainda assim tu encontrou um momento, um espaço, a paciência, né, de estar com a gente aqui também, face a todas essas dificuldades. Quero ouvir as tuas considerações finais, já te agradecendo pelo teu amável aceite e participação. Ok, muito obrigado, Nelson. Bom, antes de mais, não é a questão do nome realmente não é nada, estou acostumado. Na verdade, devo agradecer, porque tu pronunciaste o meu apelido bem da primeira vez, não houve nenhum Morreu, Morrão, então parabéns. Isto realmente foi bom. Bom, não, realmente quero agradecer a oportunidade, foi um grande prazer partilhar este momento contigo, Nelson, com vocês, estudantes, contigo, Rita, também. Retorno o elogio, foi muito inspirador trocar aquelas ideias contigo e com o resto dos estudantes. Realmente, muito obrigado pelas perguntas, de facto,
foi interessante refletir em voz alta sobre todas estas perguntas. Realmente acho que o olimpismo temos de lembrar sempre, como já foi mencionado durante esta sessão, que o olimpismo não são apenas os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são uma plataforma, uma rampa de lançamento, se calhar, para nos inspirarmos, para promover todos estes valores que discutimos, mas o olimpismo é uma filosofia de vida, é uma coisa que temos de aplicar no nosso dia a dia. Isto é fundamental. Para fazer isto, e vou deixar com estas palavras, eu gosto de duas pequenas histórias sempre bastante inspiradoras. A primeira é uma lenda dos índios americanos, que é a lenda do beija-flor, não sei se alguém conhece. A lenda do beija-flor é a história de um beija-flor que vivia numa floresta e um dia havia fogo na floresta, a floresta inteira estava a queimar e todos os animais estão a fugir, a desistir, a abandonar os habitats, etc., sem fazer nada. E apenas o beija-flor voou até o rio mais perto, tomou 3 gotinhas de água no rio, voltou para o fogo e botou as 3 gotinhas de água no fogo. E o tatu estava a ver isto com espanto e uma certa incredulidade, falando, mas beija-flor, estás louco, isto não vai apagar o fogo. E o beija-flor, com uma certa simplicidade, ingenuidade, disse, pelo menos eu faço a minha parte. Acho que é muito importante termos esta ideia em mente. Se calhar não sou eu, o Nelson, ou a Vitória, ou a Carolina que vai mudar o mundo, mas pelo menos fazemos a nossa parte, isto é fundamental, e isto lida à segunda citação, que já não sei de quem é, mas sempre ficou com esta frase na cabeça, que se não consegues fazer coisas grandes, faça coisas pequenas com grandeza. Isto é muito importante, acho que devia nos inspirar todos. Muito obrigado mais uma vez. Se gostaram, estou 100% à disposição para continuar esta conversa em outros canais. Acho que o Nelson consegue disponibilizar o meu contacto. E se não gostaram, bom, acho que o Nelson recebe queixas. E, portanto, eu não fico com a responsabilidade. Muito obrigado. Léo, sexta-feira eu estarei em evento de Cabo Verde, que é o lançamento de um livro, de uma série de conferências que houve sobre o olimpismo no mundo lusófono, né? Que aconteceu, olha, foi no final do ano passado, e sexta-feira, em celebração ao Dia Olímpico, vou estar em Cabo Verde, né? Estando aqui em Porto Alegre. Lamentavelmente, porque Cabo Verde é um lindo país também, que eu tive o prazer de conhecer, assim como todo o time lá do Comitê Olímpico de Cabo Verde, liderado pela querida Filomena Fortes, que também é uma parceira constante, assim como o pessoal da Academia Olímpica de Portugal, especialmente, que a Rita também se associa, né? Nós temos esse privilégio de ter essa rede que nos permite as sinergias que a Rita falou, né? Para que a gente possa continuar sendo beija-flores, como tu comenta, né? A minimizar o impacto desse incêndio que muitas vezes toma conta do nosso planeta. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês dois, agradecer aos estudantes que participaram desse encontro de hoje, desejar a todos uma continuidade da Semana Olímpica bacana, proveitosa, e um grande dia olímpico amanhã para todos nós. Então, saudações olímpicas, meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.